Teste nossos aparelhos em sua casa. Marque sua consulta na Acústical. Em comemoração ao aniversário de 60 anos, o Grupo Sinos irá sortear R$100 mil para os seus assinantes. Serão sorteados 2 cartões ouro Grupo Sinos Visa, no valor de R$50 mil cada. Primeiro sorteio, 1º de agosto. A sorte está batendo na sua porta. Promoção assinante 60 anos. Se você é assinante dos nossos jornais, já está participando automaticamente da promoção. Mas se ainda não é, dê uma chance para a sorte e assine. Ligue 3591-2020 ou acesse o site assinantegruposinos.com.br/loja. Assinante 60 anos. Realização Grupo Sinos. STV, a sua maior segurança também é soluções tecnológicas de segurança na medida exata para cada cliente. Visando a necessidade de segurança de cada condomínio e empresa, nossos consultores especialistas realizam diagnósticos e elaboram projetos que podem ser modulados, possibilitando reduzir riscos e economizando recursos. Solicite Diagnóstico Técnico STV, sua maior segurança. Em São Leopoldo, ligue 3553-7744. Em Novo Hamburgo, 3081-8604. www.stv.com.br. Multivisão, lentes de contato. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado e lentes com alta tecnologia. Lentes de contato que lhe darão liberdade visual para curtir e ver o melhor da vida. Na Multivisão, nós temos a lente ideal para você. Multivisão. Lentes de contato. Rua Joaquim Pedro Soares, número 762, no centro de Novo Hamburgo. Multivisão. Lentes de contato. Fone 30 35 70 40. Em Novo Hamburgo. Bambolê, a criançada vestindo qualidade. Conheça o novo conceito de brechó infantil. Na Bambolê, você leva o que não serve mais no seu filho para avaliar. E tem diversas opções para troca e compra. Quer usados e novos? Tem na Bambolê. As avaliações são feitas diariamente. Consulte horários. Na Rua Marcílio Dias, 1388, no centro de Novo Hamburgo. Telefone 3939-4006. Bambolê, Bambolê. Viver com Saúde, com Adriana Lima. Boa tarde a você ligado aqui no programa Viver com Saúde desta terça-feira, dia 24 de julho de 2018. O Viver com Saúde é um oferecimento de Katana Telesushi 5 anos. Sushi preparado na hora, direto para a sua casa. Acesse katanatelesushi.com.br. Multivisão Lentes de Contato. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes de alta tecnologia. Telefone 30 35 70 40. Você ouve, mas não entende? Ou tem dificuldades para entender em ambiente com barulho? Tem alguém assim na família? A Acústica Clínica Fonoaudiológica pode resolver o seu problema. Ligue 30 35 33 94 e marque a sua consulta. Então, pessoal, entre em contato com a gente, manda sua pergunta ou seu comentário para o nosso convidado de hoje pelo WhatsApp, que é o 99246-3990. Nós também estamos no facebook.com/radioabc900, onde nós estamos ao vivo. Você pode ainda baixar o aplicativo da Rádio ABC e nos ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. O download de todas as funções são gratuitas.
Agora então, 13 horas 33 minutos, 15 graus em Novo Hamburgo. Vamos ao tema do dia, que são os cuidados com o coração e o uso dos energéticos. Eu recebo aqui no estúdio o cardiologista e médico emergencista no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, Felipe Lima Pedroso. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Felipe. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, ouvintes. E agradeço novamente pelo convite. Nós que agradecemos aqui a presença do senhor. Doutor Felipe, a gente teve uma notícia meio triste ontem, né? Meio triste não, bastante triste aí para o pessoal aqui do Vale dos Sinos, né? Que sempre torce aí pelo nosso querido Novo Hamburgo. Foi campeão gaúcho em 2017 com o nosso técnico Beto Campos, que aos 54 anos nos deixou, né? Na edição de hoje do Jornal NH, nós trouxemos também uma matéria aí do Fábio Radke, citando que o ex-vereador de Novo Hamburgo, Sérgio Schuch, também faleceu no dia 30 de junho, aos 59 anos, também na mesma condição do Beto, né? Ele faleceu enquanto dormia. De igual forma, aconteceu também com o nosso ex-prefeito Jair Foscarini, aos 57 anos, no ano de 2014, né? São casos, assim, que chamam a atenção para a gente, né? São pessoas relativamente novas, que faziam um acompanhamento médico. Mas, então explica pra gente que tipo de complicação cardíaca pode ocorrer durante o sono, né, a ponto de gerar a morte de uma pessoa, né? Durante o sono, em que é um momento em que, em geral, nós vamos ter uma menor atividade do sistema cardiovascular, ocorrem, a gente ouve na imprensa frequentemente essas questões aí de morte súbita durante o sono. Embora seja um momento em que o corpo tem um metabolismo geral menos acelerado, o metabolismo ainda existe em nível importante. E esse metabolismo, ele faz com que todos os sistemas corporais precisem funcionar bem normalmente. Quando um desses sistemas, que é o cardiovascular, representado nessa situação de forma mais importante pelo coração em si, e principalmente pelas artérias coronárias, que irrigam, que levam a nutrição para o músculo, e pelo músculo em si do coração, ele mantém uma atividade contínua, né, durante toda a nossa vida, e durante a noite o coração tem uma exigência de funcionamento basal parecida com a exigência basal durante o dia. Um pouco menos, mas continua funcionando com quase que a mesma necessidade metabólica energética. Existem algumas situações bem conhecidas para os cardiologistas e para os médicos que nos surpreendem menos quando acontecem, que muito provavelmente é o que aconteceu com essas importantes personalidades sociais citadas aí, pessoas conhecidas, que são, na verdade, alterações cardíacas. A gente divide ela do ponto de vista didático, assim, para os médicos, para os cardiologistas, em alterações estruturais do coração, que são aquelas que alteram a anatomia do coração. A pessoa tem, por exemplo, um infarto do coração, e que não leva ela à morte, mas ela fica com uma área do músculo cardíaco não funcionante, que na verdade as células são substituídas por outras células de fibrose. E a pessoa tem um infarto, não tem a consequência mais grave, que é a morte, mas ela fica com uma sequela ali naquela área do coração que ficou com isquemia durante um tempo. Isso pode ser uma fatalidade, por exemplo, com pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de infarto antes? Ela pode ter um infarto fatal de uma vez só ali, sim, naquele momento, mesmo dormindo? Entendi. Inclusive, isso que tu está falando tanto é verdade, que talvez a frase mais importante que eu vou falar aqui hoje, que se tenha para saber a respeito desse assunto, é que a metade de todos os casos de doença aterosclerótica, que é aquela que vai formando as plaquinhas de gordura do coração, ela se apresenta a doença, ou seja, ela não tinha dado sinais perceptíveis antes disso, ela tem a apresentação já com o que a gente chama de morte súbita cardíaca. Então, a metade dos casos que na população dessa doença se apresenta assim. Desses casos que se apresentam com morte súbita cardíaca, metade deles a pessoa falece nessa situação.
Então, para os médicos, principalmente para os cardiologistas, é uma situação que infelizmente não nos surpreende para a gente saber que isso vai acontecer com a população, tem acontecido assim, e não é só no Brasil que é assim, na Europa, nos Estados Unidos, isso é uma média que é global, mundial e que é produzida muito mais no hemisfério norte do mundo, nos Estados Unidos e na Europa, claro, considerando também a parte mais abaixo do Equador, mas o que eu estou querendo dizer é que mais desenvolvimento de uma nação não tem protegido muito os indivíduos de que essa doença se apresente assim, em metade dos casos com uma parada cardíaca. Entendi. Doutor, Matheus Moraes está mandando uma pergunta para a gente, dizendo que principais sintomas nós devemos perceber antes de um possível infarto numa pessoa, se a pessoa dá algum tipo de sinal ou que tipo de manifestação ela tem quando ela está... Essa pergunta ela é bem interessante, ela foi tema de um artigo que eu escrevi para um portal, um artigo para médicos, mas é uma informação de utilidade populacional imensa. O que acontece? Em relação ao infarto, não em relação especificamente à morte súbita cardíaca, em relação ao infarto, a gente tem, os cardiologistas do mundo têm a sensação de que praticamente todos os infartos, isso não é uma verdade, isso é só uma sensação que fica impregnada, vamos dizer assim, no pensar dos cardiologistas, de que todos os infartos, repito, isso não é um dado verdadeiro, mas a sensação é de que todos os infartos, quer dizer que eu quero dizer com isso, que praticamente todos os infartos, eles antes de eles acontecerem, eles deram um sinal. Ali, geralmente, em torno de 5 a 10 dias antes, começaram os sinais. Aconteceram uma ou duas vezes, na maior parte dos casos é o que a gente percebe. O paciente tem uma dorzinha no peito, que ele considera leve, ele fica esperando, ver se ela vai passar. E muitas vezes a pessoa com a dor, ela diminui a sua atividade física, acaba diminuindo a atividade metabólica e ela acaba reduzindo a isquemia ali do coração, acaba sendo transitória e ela não procura emergência médica, ela não procura o médico. Uhum. Isso acontece de novo alguns dias depois e mais alguns dias a pessoa tem o mesmo comportamento de não procurar ativamente atendimento, porque ela acha que foi uma situação transitória e dali a mais uns dias acontece um infarto. Então, isso é uma informação de importância assim, extrema, porque o que acontece? As próprias pessoas que têm a situação, elas subvalorizam aquele sintoma, por quê? Porque elas nunca tiveram infarto na vida, né? Que é o que acontece em muitos casos, e elas não associam aquela sensação de infarto, associam a uma indisposição gástrica, uma dor muscular, e na verdade aquilo era um primeiro sinal de que ela iria ter um infarto. Muito bom. Isso a gente, só para complementar assim, Adriana, a gente chama tecnicamente essa situação de angina instável, que é aquela com alta chance de progredir para um infarto. Tem também, só para contrapor, para a gente entender melhor, tem angina estável, que é aquela dor no peito que as pessoas sentem quando caminham, quando fazem esforço, que tem um risco menor de progredir para infarto. Quando a dor surgiu recentemente, a nova, ou com característica mais intensa, diferente, pode se tratar de angina instável e pode ser o que a gente chama de momento ouro, entre aspas, na cardiologia, de o paciente tomar a atitude de procurar o médico e eventualmente identificar uma doença grave que poderia matá-lo ali adiante. Então é uma situação muito, muito, muito importante essa de o paciente de as pessoas valorizarem alguns sintomas que elas sentem, principalmente dor no peito, falta de ar de forma repentina, como sendo um alerta. Muito bom. Doutor Felipe, a Cida Medino disse boa tarde, vamos aprender a viver com saúde. Um abraço, Adriana e o doutor Felipe. Obrigada, viu, Cida, pela tua participação e estar acompanhando com a gente. Uma dúvida do pessoal, doutor Felipe, é por que geralmente a gente associa o infarto a momentos de estresse, a momentos de esforço físico, né? A gente vê aí na questão de morte súbita, inclusive com atletas, né? Que vivem num condicionamento físico bom, mas também numa pressão ali forte, né? Por que isso pode acontecer durante um momento de descanso, por exemplo? A pessoa está dormindo, relaxada ali na casa. Entendi perfeitamente a tua pergunta e penso que isso é a dúvida de muitas pessoas em relação a essa questão.
a gente tem que diferenciar assim, algumas situações bem conhecidas em cardiologia, que são as alterações cardiológicas congênitas, que a pessoa, por exemplo, ela nasce com aquela alteração no coração, que pode ser anatômica, estrutural, pode ser algo que seja detectado por um exame de ecografia do coração, chamado ecocardiograma, ou por um cateterismo, enfim, tem alguns outros exames que podem detectar isso. Ou ela pode ter uma alteração congênita não estrutural, uma alteração genética em nível celular ou subcelular nas membranas das células musculares do coração. A alteração tem umas estruturas nessas membranas das células do coração chamadas transportadores iônicos que elas podem predispor a arritmias. Então essa é uma situação, a pessoa pode ter uma alteração do nascimento que pode sim nunca ter sido percebida até uma idade mais avançada, isso acontece em um número de casos, ou essa pessoa pode ter, e aí vem isso que a maioria das pessoas pensa, como que uma pessoa pode ter um infarto que ocasione a morte dela, por exemplo, dormindo, se é um momento em que o corpo está mais relaxado, está num estado metabólico mais desacelerado. Como que isso acontece? Bom, isso não deve acontecer geralmente, né? Isso não acontece em geral nos casos em que a pessoa tem uma alteração do coração adquirida, que é aquela pessoa que teve um infarto, e isso deixou uma sequela de fibrose no coração, aquilo pode gerar uma arritmia, uma alteração do sistema elétrico, e aí isso depende de um estresse metabólico do coração. Isso tem menos chance de acontecer quando a pessoa está dormindo, porque é uma situação que realmente depende do estado metabólico ali do coração, do estado de necessidade de perfusão, de circulação sanguínea. Isso vai ser mais importante quando a pessoa está acordada ou faz esforço físico. Essa é uma situação. A outra situação, que é uma situação onde a maioria dos casos, não necessariamente uma situação em que a maioria dos casos, mas em que muitos casos de morte dormindo acontecem quando a pessoa já tem alguma alteração não sabida, não diagnosticada desde o nascimento, como por exemplo, tem situações de jogadores de futebol que são pessoas de saúde em princípio rígida, que não tem nenhuma alteração percebida, que estão jogando uma partida de futebol, que fazem exercício físico intenso diariamente e num determinado momento fazem esforço físico e tem uma parada cardíaca e morrem em decorrência disso. Isso é, em 100% dos casos, atribuído a alterações, atribuído a alterações do nascimento, tanto alterações estruturais, no coração, uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, em que a parede do coração é mais espessa, mais grossa do que o comum. Por exemplo, tem algumas outras alterações, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, que vão causar uma disfunção do funcionamento do coração, aumenta a isquemia. Para o coração funcionar mais, ele precisa de mais circulação e acaba tendo mais dificuldade para isso acontecer e acaba tendo mais isquemia, que vão predispor a arritmias que vão causar a parada cardíaca. E tem também as alterações, aquelas que eu falei mais estruturais, da membrana da célula, que na maior parte das vezes não são percebidas até um momento de estresse orgânico mais extremo, ocasionando uma arritmia que acaba causando uma parada cardíaca. Então, em geral, esses casos de atletas, eles são devidos a doenças cardíacas congênitas ainda não diagnosticadas. E esses casos de pessoas que morrem dormindo, eles aí depende um pouco da idade. Se a pessoa é mais jovem, geralmente são esses casos congênitos. Se a pessoa tem mais idade e tem complicações cardíacas prévias, dependendo do grau dessa complicação, isso pode ser relacionado com isso, porque tudo, na verdade, em medicina, como na vida, é espectral, não existe sim ou não, como numa ciência exata. Assim. Se a pessoa tem um comprometimento importante do coração, mínimo esforço, mesmo dormindo, pode ser suficiente para gerar uma redução da circulação e, com isso, menos perfusão do sistema elétrico do coração e acaba acontecendo uma arritmia que leva à morte. Então, dormindo, a gente tem as duas coisas acontecendo, assim. É mais difícil de prever, é mais fácil de prever a causa em um atleta jovem que tem uma parada cardíaca com morte ou com recuperação,
é mais fácil prever que que isso aconteceu por uma doença cardíaca congênita. Nas pessoas de mais idade, pode acontecer tanto por uma doença cardíaca congênita, que é bastante comum, quanto por um comprometimento prévio do coração. Muito bom, por isso que a gente tem inclusive um dos exames, né, que a gente mede a frequência cardíaca durante 24 horas, né, inclusive quando a gente está dormindo, né, Isso. quando o nosso corpo está relaxado, porque pode ter essa descarga aí. Doutor Felipe, essa arritmia cardíaca, ela é mais propensa em pessoas que têm pressão alta, ou ela pode ocorrer também em pessoas que têm, melhor dizendo, que têm pressão baixa? Como é que é isso? Pressão baixa. Em relação a essas arritmias que são, na verdade, a causa mais imediata da parada cardíaca com morte súbita cardíaca, elas têm como causa, quase 100%, na maioria dos casos, uma situação de isquemia. Essa situação de isquemia, que a pessoa... Desculpa, Adriano, tu me perguntaste... Da questão se está ligado mais à questão da pressão alta ou da pressão baixa. Perfeitamente. Isso. Então, porque muitas vezes as pessoas com pressão alta, elas cuidam mais, né? Elas têm um ritmo, digamos, de acompanhamento, de check-up mais comum, mas às vezes as pessoas com pressão baixa, né? Como nós trouxemos aí a matéria no caderno Viver com Saúde, elas às vezes se esquecem também, né? De fazer esse acompanhamento cardiológico. Sim, perfeitamente. Agora eu retomei o fio da meada. Então... Sem problemas. É muito assunto para a gente falar, gente. Quando a gente quer pensar sobre a hipertensão, a pressão alta, podendo atuar como causa de uma morte súbita cardíaca, a gente tem que fazer o caminho inverso na fisiopatologia da morte súbita cardíaca e entender que ela ocorre, na maior parte das vezes, por uma arritmia. E essa arritmia, em geral, uma arritmia ventricular, só para citar um nome técnico, assim, taquicardia ventricular é a mais comum, e fibrilação ventricular é uma evolução da taquicardia ventricular, que é um desarranjamento, um desarranjo completo do sistema de condução cardíaco, e o coração ele não consegue mais fazer o seu movimento de abertura e fechamento, sístole e diástole. Ele faz como se fosse uma espécie de um tremor, que a gente chama de fibrilação, e não faz a sua função de mandar o sangue adiante. Bom, como que acontece esse desarranjo elétrico? Na maior parte das vezes ele acontece por insuficiência do sistema vascular. As coronárias não estão conseguindo levar até as células do sistema elétrico o aporte sanguíneo, a nutrição de sangue necessária. E por que as coronárias não conseguem fazer isso? Na maior parte dos casos de morte súbita, estou falando especificamente de morte súbita, porque elas têm ali aquele entupimentozinho chamado aterosclerose, que vai acontecendo ao longo de alguns anos, que pode repentinamente sofrer uma ruptura e formar em cima dele um coágulo de sangue. O corpo entende, né, que ali deve estar ocorrendo uma hemorragia, porque tem uma ruptura do vaso sanguíneo e faz um coágulo ali, né, que vai ocorrer uma hemorragia. O sistema sanguíneo ele interpreta assim qualquer ruptura do revestimento interno dos vasos como uma potencial hemorragia. E ali ele faz um coágulo com a ideia de tentar bloquear aquela hemorragia, e isso acaba fechando a artéria, o sangue não vai adiante. E aí o que acontece? Qual que é a relação da hipertensão com isso? Bom, a hipertensão ela pode tanto contribuir para o desenvolvimento dessa placa de aterosclerose que vai rompendo, que vai se aumentando, quanto para a ruptura posterior. Então a pressão alta ela contribui para aumentar a placa de aterosclerose e para funcionar como desencadeante imediato de um infarto. Ela está centralmente envolvida, assim como alguns outros fatores de risco também para que ocorra a predisposição ao infarto e o infarto propriamente dito. Muito bom. Pessoal, esse programa é um oferecimento de Katana Tela e Sushi 5 anos. Atendimento de terça a sábado a partir das 18h30 no telefone 3582-3171 ou pelo WhatsApp, que é o 98169-8160. Multivisão Lentes de Contato. Lentes que lhe darão liberdade para curtir e ver o melhor da vida. Na rua Joaquim Pedro Soares, 762, Centro de Novo Hamburgo. E Acústica Clínica Fonoaudiológica, onde você pode testar os aparelhos auditivos em casa.
Fica na rua Marcílio Dias, número 1431, sala 64, centro de Novo Hamburgo. Doutor Felipe, aí a gente trouxe na edição dos dias 16 a 22 de julho do Caderno Viver com Saúde, uma matéria dizendo sobre o uso dos energéticos, né? O pessoal aí usa meio desenfreado esses energéticos aí para dar uma tapeada naqueles dias que a gente está meio para baixo, né? Canalha, tu toma energético? Já tomou, né? Que eu sei. Então, explica pra gente porque esses componentes que estão aí no energético, eles podem trazer também um comprometimento cardíaco, né? Sim. Assim, para a gente fazer um panorama inicial do que é essa chamada a bebida energética, que tem de várias marcas, com algumas variações pequenas de quantidades de componentes, assim. É uma bebida com água, né? Com algumas substâncias químicas, flavorizantes, enfim, que vão tornar mais palatável aquela bebida. E tem os componentes que a gente espera que tenha algum efeito mais importante no sistema. Na verdade, o que se espera, o consumidor espera que tenha um efeito mais importante no sistema nervoso central dele. Uhum. Mas a gente sabe que é aquela questão de ter mais disposição para fazer as coisas, de estar mais atento, de ter um pensamento mais rápido, vamos dizer assim, ter mais energia. Energia não, estou usando de forma menos técnica o termo, de ter mais disposição para atividades físicas também. Essa é a ideia do consumidor. O que basicamente tem então nessa bebida, além de água e substâncias relacionadas com sabor? Cafeína é uma substância que faz parte, um alto teor de carboidrato também, e aí tem umas outras substâncias que comumente são acrescentadas, que é um aminoácido chamado taurina, uma outra substância que é uma substância que a gente chama mesmo em medicina de forma técnica como mensageiro intracelular, é uma substância que está dentro das células, que vai ajudar na comunicação das partes do que a gente chama de organelas, que são pequenas estruturas que tem dentro das células. Tem algumas vitaminas, né? O inositol, tem algumas vitaminas do complexo B. Tentando colocar em termos bem simples, assim, resumidos, a gente tem que entender o energético como sendo uma bebida com grande quantidade de carboidrato, principalmente, e uma dose importante de cafeína. Como que é essa dose, assim, para a gente entender ela, fazendo uma comparação com uma bebida bem conhecida? Bom, o que geralmente tem em uma bebida energética ali de 300 ml, tem entre 300 em geral, quase 300 ml até 500 ml numa lata dessa de energético. Tem mais ou menos, numa lata das pequenas, vamos dizer assim, mais ou menos a quantidade de uma xícara grande de café, a quantidade de cafeína. A cafeína, ela é um produto derivado de um fruto, é uma proteína, que ela atua no nosso sistema nervoso central, bloqueando a ação de uma outra substância. Que substância é essa? Uma substância chamada adenosina. Ela participa dos processos indutores do sono no nosso organismo. Como o nosso organismo deve sentir sono à noite, quando a pessoa está cansada, trabalhou muito, enfim, ela vai ter uma maior concentração de cafeína chegando até determinados receptores em centros cerebrais do sono, informando que ali está chegando o momento de a pessoa descansar para repor os processos formadores de energia e reparadores do organismo. Quando a gente consome cafeína, ou do café ou da bebida energética, a cafeína ela entra no nosso organismo pelo sistema digestivo, entra na nossa corrente circulatória, e quando chega lá no sistema nervoso, ela fica competindo com essa molécula de adenosina, que é a substância que induz o sono. Ela entra na frente da molécula de adenosina, né, e ocupa o lugar ali que a adenosina ocuparia na membrana de células do centro do sono, informando que é para a pessoa ficar com sono. Ou seja, ela não deixa, claro que isso não é uma situação absoluta, é espectral. Em algumas moléculas de adenosina que iriam se ligar a alguns receptores no sistema nervoso central, algumas moléculas de cafeína bloqueiam essa ligação, ficam ali ocupando o espaço onde a adenosina deveria entrar.
e isso faz com que a pessoa sinta menos sono. Então, na verdade... Ou seja, está enganando ali, né? A cafeína, ela tenta ludibriar o organismo para ele pensar que, na verdade, ele não precisa dormir, que ele não precisa de processos reparadores celulares, que ele tem uma reserva de energia suficiente para continuar com o mesmo nível de atividade ou até maior, quando isso não está sendo verdade. Naquele momento, a pessoa, em geral, já procurou essa bebida porque está sentindo aquele... Então, como uma situação esporádica, isso não deverá gerar problemas para o organismo. Quando isso se torna mais frequente, aí sim, isso pode gerar algumas situações que são inadequadas para o funcionamento do organismo, do ponto de vista mais crônico. Do ponto de vista mais agudo, qualquer situação que estimule o coração a trabalhar num metabolismo maior, que faça com que a frequência cardíaca aumente, porque a cafeína também faz essa situação. Quando lá no cérebro ela nos diz que a gente está pronto para continuar acordado, existem também mensageiros bioquímicos que vão do cérebro até o sistema, através do sistema nervoso autônomo, enfim, de outras formas também, vão dizer que o coração pode continuar batendo mais acelerado e que ele até deve fazer isso em alguns casos. E quando na verdade o coração, assim como deveria todo organismo, estar descansando um pouquinho, descansar, né? Exatamente. Muito bom. Mandar um abraço para Fernanda Cardoso, que ela mandou parabéns, doutor Felipe, sempre muito didático. Obrigada, viu, Fernanda, pela tua participação. Eu quero, então, agradecer a participação do cardiologista e médico emergencista no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, Felipe Lima Pedroso. Eu deixo aqui, então, espaço para o senhor se despedir dos nossos ouvintes e internautas. Ok, obrigado. Eu aproveito esses instantes finais para reiterar que o conhecimento mais importante que tanto as pessoas quanto os médicos podem atentar a esse respeito é de que a morte súbita ela é frequente. 50% dos casos de alteração de obstrução coronária por aterosclerose se apresentam como morte súbita. Então isso é um alerta para que a gente valorize mais os pequenos sinais, que a gente preste mais atenção e procure atendimento com mais frequência, vamos dizer assim. Muito bem. Pessoal, esse programa é um oferecimento de Katana Telesushi 5 anos. Preparado na cozinha que você confia, o sushi que você adora. Acesse katanatelesushi.com.br. Multivisão lentes de contato. Nós temos a lente ideal para você. Ligue 3035 7040. E Acústica Clínica Fonoaudiológica. Aparelhos auditivos sem necessidade de troca de pilhas. Ligue 3035 3394 e agende a sua consulta. Eu fico por aqui e volto amanhã, então, às 13h30 com mais um Viver com Saúde. Tchau, tchau! O esquenta de ofertas da Multissom está acabando. Confira as promoções de smartphones. Alcatel Pixie 4 4034 Lite em 10 vezes de R$ 29,90. Samsung Galaxy J2 Pro em 10 vezes de R$ 69,90. Multilaser MS50L em 10 vezes de R$ 39,90. Acesse multissom.com.br e aproveite ofertas exclusivas do site. Multissom, sempre perto de você. Micro e pequeno empresário, o Banrisul tem grandes oportunidades para você. Abra sua conta empresarial por apenas R$ 29,90 por mês e leve a maquininha Vero Mobile grátis. Também tem promoção para quem precisa de certificado digital. E só no Banrisul, a sua empresa tem acesso ao crédito simples, que oferece capital de giro com juros baixos para você crescer cada vez mais. Consulte as condições de contratação no Banrisul, o grande parceiro da micro e pequena empresa.
Hotel Transilvânia 3, férias monstruosas. Promete muitos sustos e muitas risadas com essa turma monstruosa de férias em um cruzeiro. Venha assistir esse filmaço no Cinesystem e aproveite para adquirir a lancheira térmica temática do filme, para você poder carregar a família mais divertida do